Amém. Tá escutando, será? Eles. Preste atenção. Sim, tá se ouvir, Estão ouvindo. Pode começar já a palavra, né? Amém. Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Estão bem. Ah, que bom, né? Que maravilha. Gente, eu me chamo Maiara, tá? Sim. Maiara. Mas vocês podem me chamar de Tia Mai. Tia Mai. Tá bom? Para ficar melhor. Sim. Bom, eu quero trazer hoje para vocês a história de um jovem que ele gostava muito de falar com Deus. Ele gostava muito de conversar com Deus. Vocês gostam de falar com Deus? Sim. Gosta? Ah, que legal. Eu também gosto. Gosto muito de falar com Deus. Esse jovem, ele gostava tanto de falar com Deus que ele falava com Deus 3 vezes no dia. Falava de manhã, ele falava de tarde e à noite. Já no finalzinho da tarde, ele falava de novo com Deus. Ele tinha um relacionamento de amigo com Deus. Vocês têm amigo aí? Sim. Sim? Vocês são amigos uns dos outros? Como é que funciona? Tem? Coisa boa. É bom, né, ter amigo? Sim. Ah, é verdade. É bom demais, gente. E aí, esse jovem, ele era muito amigo de Deus. E ele morava numa cidade chamada Babilônia. Ele foi levado cativo, sabe, para essa cidade. Cativo quer dizer que ele era o povo dele perdeu a guerra e aí eles tiveram que ser levados em cativeiro para Babilônia. E aí ele foi morar nessa cidade, Babilônia. E ele era novo quando ele foi morar lá. E ele era muito amigo de Deus. Então, tudo que ele fazia dava certo. E onde ele estava, as coisas davam certo, sabe? Por quê? Porque Deus estava com ele. E sabe como é o nome dele? Adivinha como é o nome dele? O nome dele, gente, era Daniel. Daniel. Você já ouviu falar de Daniel? Sim. Já? Sim. Ah, que bom. Gente, Daniel, ele era muito amigo de Deus. E ele tinha esse relacionamento de amizade. Aí lá na Babilônia, ele começou a, mesmo em cativeiro, o Deus abençoava ele, sabe? Fazia com que as coisas davam certo na vida dele. E ele começou a se destacar, chamar atenção. E ele chamou tanta atenção que o rei da Babilônia, o rei da cidade toda, chamou ele para entender o que estava acontecendo, né? Porque tudo que ele fazia dava certo. Gente, e sabe o que aconteceu? O rei da Babilônia colocou ele como governador de uma província, né? De uma determinada área lá da Babilônia. Só que ele não governava sozinho. Ele tinha outros 2 governadores, né? Eram 3 pessoas governando. Quem é o governador, gente? Aquela pessoa que tomava as decisões, sabe? Abaixo do rei vinha os governadores. E essas 3 pessoas, eles eram responsáveis por governar, mandar toda a cidade, né? Só que era dividido, trecho de cada um. E sabe o que aconteceu? Daniel, ele se destacou governando, né? Porque Deus estava com ele, ajudando ele em tudo que ele fazia. E os outros 2, eles ficaram com ciúmes.
Eles ficaram com inveja, gente. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Eu tinha preparado um material para passar aqui para vocês, sabe? Aí eu vou tentar mostrar aqui no computador. Vocês estão vendo aqui? Sim. Isso aqui era a cidade de Babilônia, onde Daniel morava. Ele foi levado para cá, para Babilônia. E esse aqui, ó, é o Daniel. Vendo? Sim. Daniel, ele ficou muito amigo do rei. Olha aqui o rei. O rei gostava muito dele. E sabe o que aconteceu? Isso causou inveja nos outros governadores. Eles não gostavam de Daniel. Por quê? Porque o rei, ele queria que Daniel, ele fosse... Ele queria que Daniel, ele comandasse acima de todos. E os outros ficaram com inveja no coração deles. Eles não gostavam disso. Porque se Daniel comandasse todos, automaticamente eles não iam poder mandar mais. Então eles não gostavam de Daniel. E olha como Daniel falava com Deus. Olha, gente, ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia. Vocês gostam de orar? Sim. Vocês oram quantas vezes, então? Fala aí pra mim. 2 vezes, né? 3 vezes. Eita, vocês são oradores, né? Vocês oram 3 vezes também. Que coisa boa, gente. Aí Daniel, ele ia lá pro quarto dele, gente, olha. E ele se ajoelhava e ia orar. E aí ele falava com Deus, sabe? Ele contava para Deus tudo que estava acontecendo na vida dele. Ele pedia ajuda. E Deus, ele ia ajudando, sabe? Ó, onde ele estava, qualquer lugar que ele estivesse, ele falava com o Senhor. Que ele, de novo, fazer com que Daniel saia, né? Com que Daniel ele largue o posto, com que o rei fique contra Daniel. Só que eles não encontravam nada, gente. Não tinha nada que eles encontrassem de errado em Daniel. Nada. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles foram lá, ó. Ó, eles aqui, esses 3 aqui, ó, que estão na imagem. Eles foram até o rei. E lá, quando eles chegaram no rei, eles falaram assim: Rei, só o Senhor merece toda adoração, todo louvor, né? A gente tem que render a ti toda a nossa devoção. E o povo, ele tem que saber que só o Senhor é o rei das nossas vidas. E ele concordou, né? O rei não sabia de nada, concordou com tudo, né? É verdade, gente. É só eu mesmo que comando e só a mim merece toda adoração. E aí, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram assim: Rei, então faz o seguinte, faz um decreto, que é uma lei, sabe? Faz uma lei para que todo morador, ele adore apenas a você, apenas ao rei. Que ele não adore mais nenhum outro rei, nenhum outro Deus. E aí o rei gostou, né? Ah, e tal, muito bom. E olha aqui, ó, gente, ele assinando aqui, ó. Vocês estão vendo o papel na mão dele? Ele estava assinando a lei para que ninguém mais adorasse nenhum outro Deus, apenas o próprio rei. Então, apenas ao próprio rei que as pessoas deveriam se ajoelhar e adorar. E aí, olha o que aconteceu. O rei decretou essa lei. E aí, o que vocês acham, gente? Daniel, ele parou de adorar a Deus? Não. Hein? Vocês acham que ele parou de adorar a Deus? Ele parou de orar?
Não, né? Mesmo com a lei proibindo todo mundo de orar a Deus, de adorar a Deus, Daniel, gente, ele não parou de adorar. Olha que a lei, ó. Aí ele divulgou a lei, o decreto que ele fez em todos os cantos da Babilônia, para todo mundo ter ciência, sabe? Ó, tá vendo que tá proibido aqui, ó? Proibido oração? É isso mesmo que aconteceu. E aí, Daniel, lá no quarto dele, não deixou de orar, gente. Continuou orando. Continuou adorando a Deus. Aí, olha quem viu, ó. Os outros dois lá que não gostavam de Daniel, estavam só esperando o momento certo para poder pegar Daniel, sabe? Para poder acusar Daniel. E aí eles foram lá na janela da casa dele e viram que ele ainda estava orando. E sabe o que aconteceu? Na lei, as pessoas que desobedecessem a lei, elas tinham que morrer. E sabe como era a morte? A morte era que elas eram jogadas dentro de um buraco, que era uma cova, dentro de uma cova cheio de leões. Vocês conhecem leão? Sim. Pois é. Gente, vocês têm medo de leão, tem? Sim. Tem, né? Porque leão é grande, o leão, ele quer devorar a gente, né? Não pode ficar perto do leão, não. E a lei, o decreto da lei era que quem desobedecesse ia ser jogado junto de um buraco cheio de leões. E os leões, ó, faminto, morrendo de fome. E aí o que aconteceu? Os outros governadores, eles foram lá falar para o rei que Daniel estava desobedecendo a lei, desobedecendo o decreto que o rei tinha deixado. E o rei, gente, o rei não gostava de Daniel? Vocês lembram que eu falei? Que o rei gostava de Daniel? Exatamente. Gente, o rei, ele gostava muito de Daniel. Ele era amigo de Daniel, né? Porque Daniel, tudo que Daniel fazia, dava certo, né? As coisas que Daniel ia fazendo, dava certo. E aí, sabe o que aconteceu? O rei, ó a cara do rei, gente. Olha como o rei ficou, ó, aqui no cantinho. Ele tava feliz aqui? Tava? O que vocês acham? Que ele tava feliz? Tava? Não. Não, ele tava triste. Sabe por quê? Porque a lei, ela não pode ser mudada, né? Ela tem que ser cumprida. E aí ele ia ter que jogar Daniel lá com os leões. E ele tava muito triste porque ele gostava de Daniel. Ó a cara dos leões, ó. Tudo faminto, gente, morrendo de fome, doido para doido para comer uma carne nova, sabe? E aí, Daniel, ele foi jogado lá dentro dessa cova dos leões. Aí ele jogava a pessoa lá dentro e colocava uma pedra bem na entrada, sabe? Para a pessoa não conseguir sair. E eles deixavam lá. Deixava a noite toda. Aí no outro dia de manhã, eles abriam a pedra e pegavam, né, os restos da pessoa. No caso, se tivesse sobrado ainda alguma coisa. Vocês já viram um leão, já? Alguma vez aí, por perto? Eu sou na televisão. Só na televisão, né? Pois é, gente. Já imaginou vocês verem um leão? Tu é doido, é ruim demais. Eu ia ficar nervosinha. Não ia querer, não ia gostar, não, disso aqui. Aí, olha o que aconteceu, gente. Daniel, lá dentro da cova dos leões, ele continuou orando a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus, que gostava muito de Daniel, assim como ele gosta de cada um de vocês aí, ele mandou um anjo descer do céu e ir lá na cova dos leões fechar a boca dos leões. Os leões, gente, não fizeram nada com Daniel. Vocês acreditam nisso? Não aconteceu nada. Gente, eu acho que Daniel deve ter até dormido assim, sabe?
passar da mão nos leões, sabe? Eu acho, porque não aconteceu nada com Daniel. A noite toda, os leões não mexeram com ele. Gente, tinha muito leão. Muito leão. Ó lá dentro, ó. Daniel orando e os leões tudo quietinho, ó, sem fazer nada. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus estava com ele. Deus era amigo de Daniel, gente. Quem aí é amigo de Deus? Levanta a mão, levanta a mão. Eu também sou amigo de Deus. A gente tem que ser amigo, se chegar de Deus, ó. Pra quê? Pra Deus nos proteger, né? Pra Deus nos guardar. E Deus gostava muito de Daniel. Aí não aconteceu nada. Quando foi no outro dia que o rei chegou para poder falar com Daniel, já triste, ele gritou lá da porta: Daniel, você está aí? Gente, já sem esperança, sabe? Com muita tristeza. Ó a cara do rei, ó, preocupado. Porque ele achava, gente, que Daniel tinha morrido, né? Qualquer pessoa ia achar isso. Que Daniel, ele não estava mais vivo. Mas Daniel, ele estava vivinho lá dentro. Então, quando o rei falou assim, Daniel, você está aí? Daniel imediatamente respondeu, sim, rei, eu estou aqui. Gente, o rei ficou assustado. Meu Deus, como assim? Como que não aconteceu nada com ele? Aí, ó, tiraram Daniel lá de dentro da cova dos leões. E o rei falou assim, então, isso quer dizer que o Deus de Daniel, ele é mais forte do que qualquer outro Deus. Porque não é possível. O leão não fez nada com ele. Gente, ele não tinha nenhum arranhão. Nada, nada, nada. E aí, houve uma comemoração, porque o rei gostava muito dele, ficou muito feliz por ele estar vivo. E aí ele chamou todo o povo. E adivinha o que aconteceu? Ele fez uma nova lei. Ó, aqui ele estava escrevendo uma nova lei. Sabe o que era essa lei? Todos os moradores daquele lugar deveriam adorar ao Deus de Daniel. Porque ele viu que só o Deus de Daniel era poderoso, né? Como é que vai fechar a boca do leão, né? Então, ele decretou essa lei aqui, ó, que todos os moradores tinham que adorar só o Deus de Daniel. Olha que coisa boa, né? E aí, gente, a lei foi determinada sobre todo o povo daquela cidade. E aí, eu pergunto para vocês, adivinha o que aconteceu com aqueles outros dois lá que tinham inveja? O que vocês acham aí que deve ter acontecido com os outros dois? Que estava com inveja de Daniel. O que aconteceu com ele? O que vocês acham que o rei fez com eles? Hã? E meteu na cova do leão. É o quê? Eles meteu na cova de leões. Exatamente! Que inteligente! Ó, gostei! Muito bom! O rei, gente... O rei, ele pegou aqueles outros dois que estavam com inveja de Daniel e falou assim, quer saber? Agora é vocês que vão lá para a cova dos leões. Aí jogou eles lá dentro da cova dos leões. Aí jogou ele lá. E aí, eles não eram amigos de Deus, né? Não era. Ele não era amigo de Deus. Sabe o que aconteceu? Os leões comeram eles. Comeram, eles, ó, morreram. Porque eles não eram amigos de Deus. E aí Deus não ia proteger eles, né? Eles estavam querendo fazer o mal. E aí toda a cidade passou a adorar ao Deus de Daniel, que é o nosso Deus hoje. Não é bacana? Finalizamos aqui, ó. Gente, essa história é para lembrar para vocês de não esquecer de orar, né, de falar com Deus. Sempre que vocês estiverem com alguma dificuldade, quando vocês estiverem tristes, sabe?
A gente não é feliz o tempo todo, né? Você fica triste também? De vez em quando? Não fica, não? Não. Eita, coisa boa! Você não fica triste de jeito nenhum, então. Quando vocês estiverem se sentindo triste ou com alguma coisa, chateado, aí sabe o que vocês têm que fazer? Adivinha o que é que vocês têm que fazer? Fala aí. O que é que vocês têm que fazer quando estiver triste, chateado? Orar. Exatamente, é isso mesmo. Vocês têm que orar a Deus, né? Contar os problemas de vocês todos para Deus, porque é Deus que vai ajudar vocês. Caiu, eu acho. Ah, voltou. Viu? Combinado? Quando vocês tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, vocês vão procurar quem? Deus. Deus. Isso aí, muito bem. Vocês são inteligentes, ó. Gente, que coisa linda. Vocês são muito lindos. Lindos e inteligentes. Vocês gostaram da história? Sim. Ei, que coisa boa. Também gostei de estar aqui com vocês, viu? Obrigada. Amém. Professor. Cadê a Bíblia de vocês? Eita, que ó. Mostrando. Tá certo. Ai, que bacana. Tem coisa- Deixa eu ter- Mas- Levanta as mãos. Levanta as mãos. Eita.
Amém. Sim, pai. Na verdade, pai, vamos, vamos fazer a recapitulação da aula para ver se vocês vão se preparar mais para o batismo, para outras coisas. Os que entenderem mais sobre o fundamento da fé vão às águas, e os que ainda não, vão para outra oportunidade. Mas se não, aqui, todos estão satisfeitos com as aulas e estão prontos para crescer mais na palavra de Deus. Sim, sim. Não, acho que só por ter aceitado em cima da hora. Coloquei ela na saia justa, na correria do dia dela aí, que eu sei que é puxado, mas sabia que ela ia aceitar, porque a gente conhece o coração, né? E já faz um trabalho muito bonito tanto na igreja local como na Nação Curumim. Então, eu sabia que seria uma bênção. E estar aqui vendo o post das crianças no sábado. Nem sempre é possível a gente estar junto, né? Por conta de outras coisas que a gente faz. E o Márcio chama, meu coração se alegra e eu dou um jeito também de poder estar presente. Então, que essa palavra que foi ministrada, vou passar a palavra para a Mayara, caso ela queira falar também, mas só para consolidar aqui, né, o que foi dito. Essa palavra de Daniel é uma palavra que faz com que a gente venha refletir de fato em qual Deus nós temos adorado, né? Porque às vezes a gente passa por certas situações da nossa vida, seja nós crianças, jovens ou adultos, enfim, qualquer um de nós passamos por certas situações na vida e nem sempre é porque Deus está permitindo no sentido de que Ele quer que aconteça. Às vezes Ele está permitindo, mas sem ser porque Ele quer. Na verdade, é só uma consequência do Deus que a gente escolheu adorar, né? Então, qual Deus é que nós temos buscado? Qual Deus é que nós temos adorado? Então, essa palavra, creio que falou muito ao coração das crianças, mas devo confessar que, por mais que eu já conhecesse a palavra, não sei se faz ilustrações, ficaram muito boas, mas a palavra falou muito comigo também. Então, é isso. Mayara, obrigado. E aí, passo a palavra para ti aí também. Nada, gente, que isso. Foi um prazer, viu? Foi muito gratificante, né, poder estar aqui e trazer, né, um pouco assim da palavra para essas crianças. E nossa, para mim é um privilégio, né, de verdade. Eu estou muito feliz
E eu sei que esse projeto ele tende só a crescer, só a aumentar, né? E que ele ganhe ainda mais força para que o reino de Deus ele cresça, né? E que ele comece na vida de cada criança que está ali. Eu sei que o Senhor tem um propósito, um projeto na vida de cada uma delas e é uma honra assim poder ser um instrumento, né? Um pequeno cano que leva aí a água viva, né? Que é o Senhor, que é a água do Espírito Santo, que é o próprio Deus, né? Então eu estou muito feliz. É muito bom a gente ver as crianças, ó, ver eles prestando atenção, né? Participando. Nossa, muito bom. Amém. A Mayara, ela é indígena. Sou não. É mesmo? Ai, coisa boa. Ah, não. Eita, gente. Amém. Sim, pai. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar.
Amém. Beijo. Tchau.